Olá, UPA! Mais um domingo se inicia e hoje a nossa lição é uma lição nova. A nossa revista agora é sobre as obras da carne e os frutos do Espírito. E a lição do capítulo 1 é justamente sobre a guerra interminável, ou seja, uma guerra sem tréguas. A gente vai falar sobre isso olhando para Gálatas, capítulo 5. Eu vou ler a partir dos versículos 11. A gente vai ler até o final do capítulo, dando algumas pausas para a gente entender o texto. Então, primeiro, antes da gente ler, eu queria que a gente entendesse o que está acontecendo nesse momento para que Paulo escreva o que ele vai escrever. Os Gálatas eram uma comunidade de fé que surgiu no mundo grego. Era uma comunidade que surgiu entre povos que não eram povos judaicos, ou seja, que não tinham no conhecimento do Antigo Testamento. Apesar disso, na comunidade de Gálatas havia uma série de judeus que estavam presentes ali também. E para os judeus que estavam ali, eles acreditavam que, tendo os gregos aceito a fé, crido em Jesus, eles deveriam então passar a adotar as obras que eram comuns à lei. O que é isso? A lei, que se refere ao Deuteronômio, o livro de Levíticos, basicamente os 5 primeiros livros da Bíblia, elas tinham uma série de regras sobre como o povo de Deus deveria viver. Eram regras que foram desenhadas, entregues ao povo pelo próprio Deus, para que o povo a seguisse como uma nação que pertencia ao Senhor. Essas regras, as principais, o resumo de tudo, eram os 10 mandamentos, que são resumidos em amar a Deus acima de todas as coisas e o próximo como a si mesmo. E havia uma série de outras regras sobre a circuncisão, que era um sinal de que você fazia parte do povo de Deus. Haviam regras sobre como os sacrifícios deveriam ser feitos no templo, sobre você separar o dia de sábado para ser um dia especial, um dia onde você não trabalha e onde você só serve ao Senhor. Haviam outras festas em outros períodos do ano, como a festa de Pentecostes, a festa da Páscoa, diversas festas que eram comemoradas pelo povo judeu. Então, para os judeus convertidos ao cristianismo, a ideia era, olha, os gregos que creram devem viver como a gente vivia, como a gente vive. Devem seguir as mesmas regras que a gente viveu. Porque isso faz parte do Evangelho. Essa era a mentalidade deles. E Paulo diz, olha só, o Evangelho não é esse. A lei, ou seja, esse conjunto de regras, e principalmente os 10 mandamentos, eles mostram a nossa incapacidade de fazermos o que é certo. Porque quais são os 10 mandamentos? Os 10 mandamentos falam sobre a nossa relação com Deus e a nossa relação com o próximo. Então a gente pensa, por exemplo, no mandamento de não matar. A gente fala, ok, eu nunca matei, então eu estou cumprindo o mandamento. Mas Jesus, quando ele começa o seu ministério, quando ele começa a falar às multidões, ele diz o seguinte, olha, se você tem ódio no seu coração pelo seu irmão, você já matou ele no seu coração. E, portanto, você já é culpado de homicídio. Ou seja, você já quebrou a lei de Deus. Você já não amou o seu próximo como a si mesmo. Você não ama a Deus acima de todas as coisas. Essa é a mensagem que fica. Então, Paulo vai dizer o seguinte, olha, a lei mostra que o nosso coração é incapaz de seguir a Deus. A lei revela isso. E Deus entrega a lei justamente para ficar claro o quanto nós somos incapazes de viver para Ele. Portanto, Deus oferece uma solução. Essa solução é o Evangelho, ou seja, Cristo cumpriu a lei, Ele obedeceu cada um dos mandamentos, Ele morreu como um sacrifício, cumprindo a lei, onde o pecado era perdoado mediante a morte de um animal. Ele é o sacrifício perfeito, que recebe a consequência do pecado, que é a morte, e Ele ressurge. E essa ressurreição traz para a gente não somente morte e ressurreição, o perdão dos nossos pecados, mas também uma nova natureza. Como assim? Deus gera em nós uma nova natureza, onde o nosso coração agora obedece a Deus, onde o nosso coração agora deseja a Deus, onde o nosso coração agora entende que nós devemos buscar cada dia mais sermos parecidos com Cristo. Então essa é a ideia do Evangelho que Paulo está apresentando. Ele fala, olha, por causa disso, vocês estão livres da lei, da condenação que vem da lei, e de enumerar uma lista de regras que vocês têm que cumprir, 600, 400, 500 regras que são derivadas da interpretação do Antigo Testamento, porque agora vocês têm o Espírito, e o Espírito gera frutos em vocês.
Então é sobre isso que Paulo está falando nesse capítulo de Gálatas. Ele vai dizer o seguinte, olha, irmãos, a partir do versículo 13, vocês foram chamados para a liberdade, mas não usem a liberdade para dar ocasião à vontade da carne. Ao contrário, sirvam uns aos outros mediante o amor. Toda lei se resume num só mandamento: ame o seu próximo como a si mesmo. Mas se vocês se mordem e se devoram uns aos outros, cuidado para não se destruírem mutuamente. A ideia da liberdade aqui é justamente o fato de que não há mais condenação para nós somos aceitos por Deus. E ele fala para que a gente não use essa liberdade, o fato de que nós não somos condenados, para viver conforme a carne manda que nós vivamos. E o que é então a carne? A carne é esse conjunto de desejos e vontades que nós temos que são contrários à lei de Deus. É o que ele vai mostrar quais são as obras dessa carne, ou seja, quais são os resultados desses desejos mais à frente no texto. Muito pelo contrário, sirvam uns aos outros em amor. Qual a ideia de servir aqui? A gente tem que lembrar que Cristo é o servo sofredor. Que Cristo é o servo e que ele, sendo Deus, veio para servir. Ele mostra no seu ministério o tempo todo o seu serviço, multiplicando os pães, fazendo os milagres, ensinando os outros e na Santa Ceia limpando os pés dos seus discípulos. Ele é um servo. Então, ele serve aos judeus naquele período e aos gentios que estavam em Israel com amor. E esse é o princípio que vai guiar a gente, de que a gente deve ser servos uns dos outros, de que a gente deve buscar servir ao outro, procurando o bem do outro. E a forma de nós fazermos isso é pelo fruto do Espírito e negando os desejos, as vontades dessa carne. Então ele diz o seguinte, olha, por isso vivam pelo Espírito, versículo 16, e de modo nenhum satisfarão os desejos da carne. E aí fica a pergunta, o que é viver pelo Espírito? Ora, o Espírito é algo que foi dado a nós. Quando Jesus sobe aos céus, ele promete aos seus discípulos, olha, eu vou, mas vocês não vão ficar só. Eu vou enviar o meu Espírito e o meu Espírito vai habitar em vocês. Então ocorre em Pentecostes, você pode ler lá em Atos, no capítulo 1 e 2, que o Espírito se manifesta pela primeira vez. E os discípulos são tomados por uma fé mais firme, mais confiante, por uma capacidade de testemunhar do Evangelho com mais certeza. Então o Espírito, ele atua em nossos corações, é o próprio Deus que habita dentro de nós, porque nós somos o seu templo, e que move o nosso coração, faz com que nós desejemos coisas que nós não desejávamos antes. Por exemplo, o desejo pela oração, por falar com Deus, o desejo por amar o próximo, o desejo por conhecer qual é a vontade de Deus e como nós devemos obedecê-lo, o desejo por amar mais a Jesus Cristo e conhecê-lo mais, o desejo pela eternidade. São desejos que só podem existir num coração que foi regenerado. Esses são os sinais internos e que só nós sabemos da evidência do fato de que foi colocado em nós uma obediência ao mandamento que é amar a Deus acima de todas as coisas. Mas Paulo nos oferece também e é por isso que ele coloca só o amor ao próximo, porque apesar de nós não sabermos identificar no outro seu amor por Deus, há evidências do seu amor pelo próximo. E nós, como cristãos, como pequenos cristos, devemos ser marcados por esse amor ao próximo. Por isso ele coloca só o amor ao próximo como resumo da lei e não o resumo total, que é o que está em Deuteronômio. Então ele diz o seguinte, olha, a lei se resume nisso, amar o próximo. É claro que amar a Deus está ali incluso, acima de todas essas coisas. Mas isso nós não podemos evidenciar de uma forma clara, porque pode ser que alguém faça um profundo serviço ao próximo e no seu coração não ame a Deus. Mas o amor ao próximo é uma coisa muito mais fácil de se evidenciar. E por isso Paulo aborda essas coisas. Ou seja, se você tem dúvidas sobre a sua fé, você deve olhar para os frutos da carne, para os frutos do Espírito. E se você percebe que te falta isso, você não deve desanimar. Você deve crer que você foi chamado à liberdade e que agora, reconhecendo o seu desvio nesse momento de Deus, você se volta para Ele com fé. Andar no Espírito é ter fé de que os nossos pecados foram perdoados
e que nós temos agora a capacidade de viver negando a carne e manifestando o fruto do Espírito. Ok, então, seguindo, ele vai dizer o seguinte: pois a carne deseja o que é contrário ao Espírito, e o Espírito o que é contrário à carne. Eles estão em conflito um com o outro, de modo que vocês não fazem o que desejam. Mas se vocês são guiados pelo Espírito, não estão debaixo da lei. Nós, muitas vezes, fazemos aquilo que nós não desejamos. Nós caímos em tentação. Por isso que o apóstolo João fala lá na sua carta, em 1 João, que se nós pecarmos, nós não devemos ficar desanimados, porque nós temos um advogado diante de Deus, que é o próprio Jesus, que intercede por nós nas nossas fraquezas. O autor de Hebreus coloca que Jesus é um sacerdote que se compadece das nossas fraquezas, porque ele foi também tentado. Então as dificuldades que nós temos, as tentações que nós temos, elas não são exclusivas nossas. Pelo contrário, Jesus passou por elas e ele entende as nossas fraquezas. Quando nós caímos, quando nós cedemos à tentação, nós devemos nos voltar para Deus com o coração arrependido e com desejo de ser dele de novo, e de novo, e de novo. Mas, se nós estamos pouco preocupados com isso, se na nossa vida nós não buscamos conhecer qual é a vontade de Deus, qual é o desejo de Deus para a forma como nós vivamos, então talvez seja justamente essa a evidência de que nós não fomos regenerados. Porque o verdadeiro cristão, ele observa em si mesmo, constantemente, essa luta da sua carne e do seu espírito. Ora, as obras da carne são manifestas: imoralidade sexual, impureza e libertinagem. Paulo aponta, primeiramente, nas obras da carne, os pecados do sexo. Um desejo que é natural, é humano, mas que por causa do pecado, nós não o satisfazemos da forma adequada, no local adequado, que é o casamento. E mesmo no casamento, muitas vezes, o nosso coração não permite, a nossa carne não permite que nós vivamos a vida sexual como ela deveria ser vivida. Então, Paulo faz uma advertência a nós. Ele mostra pra gente que, de novo, esses pecados, os pecados sexuais, eles têm a sua raiz no fato de nós não amarmos ao próximo e de nós não amarmos a Deus acima de todas as coisas. Em seguida, ele coloca idolatria e feitiçaria. A idolatria, ela é o colocar qualquer coisa acima de Deus. E muita gente faz muito mal porque é muito idólatra. As pessoas fazem o mal aos outros, causam a morte, a destruição, o caos, a briga, porque elas acham que são donas da razão, porque elas idolatram a si mesmas, ou porque elas acham que um sistema político vai salvar a humanidade, ou porque elas acreditam que se elas encontrarem o amor da vida delas, isso vai ser o suficiente para a felicidade delas. Então a idolatria, ela falha em amar ao próximo e falha em amar a Deus. Ele coloca então ódios, discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões, facções e invejas, que é a nossa dificuldade de se relacionar com o outro. Nós sentimos ódio do outro, nós não conseguimos chegar a um acordo com o outro, nós temos ciúmes do que o outro tem, ou ciúmes de que outra pessoa tire algo importante da gente. Nós somos irados, somos egoístas, preocupados com nós mesmos, cheios de brigas o tempo todo e de facções. E facções é interessante porque a gente vive isso o tempo todo. A gente vive essa tensão de dizer eu sou isso ou eu sou aquilo. E o outro, que é o aquilo, não é muito bem amado porque a gente é muito isso. Bom, ele fala o seguinte, então, por último, embriaguez, orgias e coisas semelhantes, que são os comportamentos desgovernados. Ou seja, a embriaguez, ela é quando a bebida se torna tão mais importante do que todo o resto, que ela faz com que você beba demais. Ela não, você mesmo, né? Com que você beba demais. E você acaba perdendo o controle de si mesmo. Essa é a ideia. E ele fala o seguinte, eu os advirto como antes já os adverti. Aqueles que praticam essas coisas não herdarão o reino de Deus. Ou seja, essas coisas em nós, elas não devem nos levar ao desespero. Porque nós sabemos que nós somos perdoados, que nós somos chamados à liberdade. Mas, se elas permanecem na nossa vida, nós devemos lutar com todas as nossas forças para cada dia mais sermos menos imorais, menos egoístas, menos idólatras, menos invejosos, menos embriagados e tudo mais. O ponto é, se essas coisas que Paulo cita não nos incomodam, se elas estão presentes na nossa vida e nós não nos importamos de forma alguma com que isso esteja errado, isso na verdade pode indicar que a nossa fé é uma fé falsa,
e que o nosso cristianismo é um cristianismo vazio. É uma fé vazia de significado, de realidade, de experiência com Deus. Então ele segue, olha, o fruto do amor é muito pouco e muita coisa também. Ele fala, o fruto do Espírito é o amor, é a alegria, é a paz, é a paciência, é a amabilidade, ser amável, é a bondade, é a fidelidade, é ser manso, é ter domínio próprio. Todas essas coisas nos permitem viver os 10 mandamentos, nos permitem viver a nossa boa relação com Deus e a nossa boa relação com o próximo. E então ele segue dizendo, olha, os que pertencem a Cristo, Jesus, crucificaram a carne com suas paixões e os seus desejos. Se vivemos pelo Espírito, andemos também pelo Espírito. O crucificar a carne é essa atitude de lutar contra as tentações. Todos os dias nós somos tentados. Todos os dias aparecem de nós chances para nós sermos irados, sexualmente morais, embriagados, para sermos ciumentos e toda uma série de atitudes que não louvam a Deus. E todos os dias nós somos chamados a dizer não a essas coisas, a resistir aos desejos do nosso coração e a agir de uma forma parecida cada dia mais com Cristo. Por isso, avalie hoje a sua vida. Pense sobre como você lida com as coisas que estão escritas no texto. Leia o texto de novo. Pense se essas coisas te incomodam na sua vida. Se elas não te incomodam, preocupe-se. Pergunte-se, a sua fé é verdadeira? Qual o significado da minha fé para mim? Se elas te preocupam, lembre-se que Cristo perdoou os seus pecados e que amanhã, um novo dia, as misericórdias se renovam com o nascer do sol, misericórdias de Deus, e você tem uma oportunidade mais de dizer não às suas tentações. Boa noite, bom dia, né? Eu já estou gravando de noite, você pode estar vendo de dia. Que Deus te abençoe, que você tenha um domingo abençoado.